não faz show se não tiver público. Em nosso meio aparecem muitos artistas. Aí, como disse aqui, vou repetir. Esses avivalistas, especialistas, não são todos, mas tem muitos. Usam suas técnicas para dominar o auditório. Tem auditório porque ele está dando show. E tem gente que se coloca como público e como faz parte do auditório do show dele, certo? E aí ele tem técnica para fazer você rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Diferente de quando você faz isso pelo Espírito, na presença de Deus. Não é que essa questão de bater palma é errado, mas não como se você fosse uma máquina, como se você tivesse controlado pelo homem, que aperta o botão, você faz isso, manda fazer isso, te controlando. Não. É o Espírito de Deus que está em você. Se é a presença de Deus, pela presença de Deus é uma coisa. Mas pela presença do homem, que está usando suas técnicas, e eu tenho que entender. Então, o que eu tenho sempre dito, artista não dá show sem público. Não vamos ser público para esses artistas, para que eles não continuem com o show deles, ou pelo menos não venham dar show onde eu estou. Porque aqui para você não tem plateia não, amigo. Aqui não tem público para você não, viu? Aqui não tem plateia para você não, porque isso aqui não é lugar de fazer show não, de dar show não. Isso aqui é lugar de cultuar. O culto não pode ser transformado em show não, queridos. Culto é culto. Cultuar a Deus é para adorar a Deus. Tem muita gente que está muito distante aí do que é cultuar realmente ao Senhor. E se não for um culto para o Senhor, ele não recebe. Ele recebe se for realmente culto para ele, se estiver cultuando a ele. Ok? Aí ele vai dizer aqui, ensinando, tem até esse detalhe aqui, são, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Está dizendo que é sem poder, mas é sem poder mesmo. Às vezes as pessoas que são levadas por isso, por quê? Porque ele está dizendo palavras que agradam, e palavras que agradam são bem-vindos. E aí o que acontece? Você não consegue enxergar que ali é uma técnica, que ali está bulindo na sua emoção, e que está, na verdade, aquilo que você está sentindo, você está, na verdade, se emocionando, você não está sentindo a presença de Deus. Então, peraí, mas a presença de Deus também não faz eu me emocionar? Faz. Mas a presença de Deus pode fazer com que eu me emocione sentindo a presença de Deus, querido, mas não é nada, é algo que eu sei o que está acontecendo, eu sei o que está fazendo, e porque a presença de Deus, pela sua palavra, está trazendo essa essência de Deus para mim. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente já está encerrando, Aí ele vai dar aqui, na verdade, um exemplo, que ele diz que em uma das nossas igrejas sentiu-se obrigado a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz suas reuniões. Quero que, shows com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows domina-se aplausos, às vezes tem valhas. Uma vez a gente vê essas coisas dentro do templo, não é para essas coisas não. Vaias, assobios. Isso faz parte do culto para Deus? O culto não chega lá na presença dele, não. Tá? Aqui várias assobios, gritos, tá certo? E aí, como eu disse aqui, tem até algumas coisas aí que se transformam num show. Jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados, que para mim não é hino. Não é hino. Que vai trazer essa essência aí, para as pessoas estar se requebrando, dançando. Que isso é presença de Deus onde? Então o que acontece? E cuidado, esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Por quê? Porque nesses movimentos aí, querido, há pecado. E o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Ok? E aí, muitas vezes alguém acha que isso aqui, Deus está longe disso, queridos. Porque essas coisas, os elementos que tem no culto, que glorifica a Deus, que realmente traz a presença de Deus, esses é um culto para Deus e Deus recebe. Mas os elementos que as pessoas colocam em um culto,
que não glorifica a Deus, como esse exemplo aqui, aplausos, para quê, queridos? Vamos glorificar, dar glória ao Senhor, tá certo? Assobios, vaias, isso não é culto, queridos. Um culto não pode ter esses elementos, não pode ter essas coisas, tá? Tem que ter coisas que adoram a Deus. A gente estudou uma vez a lição falando dos elementos do culto. Tem que ter oração, tem que ter louvor, adoração. É isso, adoração ao Senhor, coração quebrantado, sincero. E muitas pessoas não seguem por essa linha, seguem por aquilo que te agrada. Para a gente encerrar, todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É o que eu tinha acabado de falar. Não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas. Imagine aí. Movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Aí o que acontece? E aí o que acontece é o que diz, não. Esses movimentos que nós temos, movimento de tartaruga com casco para baixo. Movimenta, mas não sai do lugar. Não traz um despertamento espiritual para o povo, porque não traz presença. Quando você repara o seu altar, que é a sua vida, conserta e repara, aí sim vem resposta de Deus sobre a sua vida, porque a sua vida, o seu altar está consertado e você está sacrificando o seu corpo, a sua vontade, o seu querer, para que seja feita a vontade de Deus e o querer de Deus. Aí sim, desce resposta de Deus sobre o altar que é a sua vida, e Deus responde com aquilo que você precisa, e a providência chega, e a situação muda, e vai acontecer o milagre, porque Deus está respondendo a um sacrifício santo, puro, agradável e perfeito que é para Ele. E então Ele recebe através da sua vida, e aí vem presença e resposta, solução, providência de Deus para você. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força, mas se o Espírito Santo estiver na direção. Tem muitos que diz que o Espírito Santo está na direção, mas ele toma a frente, mas diz que é Deus. Mas pelo Espírito de Deus que está em você, você sabe quando ele está na direção, porque ele mostra, porque ele fala.